Olá, olá, professores das Olá, paz do lições. Senhor. A Oi, paz Pai do do Senhor. Senhor. Tudo bem? Mais um episódio, né? Estamos começando os episódios da EBD em síntese das lições de pré-adolescentes, né? Hoje, né? Hoje nós temos a primeira lição. Professora e professor da classe de pré-adolescentes, vocês vão contar agora com mais esse recurso, né? Recurso didático pedagógico é o podcast, não é? Vocês estarão recebendo sempre essas mensagens didático-pedagógicas aqui do PROAP e do DENEC, não é? E nós temos aqui para estar conosco, né, nessa missão, meu nome é Zé Mateus, irmão Zé Mateus, e temos também as nossas duas irmãs que vão estar aqui também dialogando conosco sobre essas lições. Se apresentem aí, queridas irmãs. Aqui é a Eleide, a irmã Eleide, que Uhum. é aqui de Nazaré 2, professora, né, colaborando com a supervisão pedagógica aqui no setor. E estamos aí, trabalhando, que é o mais importante. Pois bem, seja A paz do bem-vinda, Senhor. Eleide. Pai do Senhor. A paz do Senhor, professores. Eu sou Paz do Giliane, Senhor. eu sou do Templo Central. Estou aqui para também colaborar com esse projeto. Pois Amém. bem, e eu venho lá do setor 15, Rocas, não é? Estou aqui Isso. somando, né, esforços para essa comunicação, né, de vários episódios em torno dessa lição. Essa lição é muito importante, Eleide e Giliane, e todos os professores da classe de pré-adolescentes, porque ele traz nesse semestre, nesse trimestre, o tema Conhecendo o Caráter de Deus, né? São 13 lições que vão trabalhar com a teologia sistemática, né? É muito importante os nossos alunos que estão na pré-adolescência, eles conhecerem quem é Deus, não é? Amém. E como comentarista dessa lição, nós temos o irmão Renato Paura, né? Que está comentando essas lições. E a revista, ela está nova, né? Ela tem mudado, né? Ela tem vindo mais colorida, tem vindo mais sugestões didático-pedagógicas, não é? E Glória a aí, o Jesus. que é que vocês têm achado desse visual da lição, desse novo visual, hein, Eleide? Eleide É bem Gil. interessante, né? Bem interessante, Zé, porque ela, além da revista trazer a importância da lição, ela traz um comentário bem interessante a respeito da lição, né, da importância da lição, do desenvolvimento, não só enxergando a criança como um cristão, né, mas como uma pessoa que participa de uma sociedade, que tem um papel, né, sociocultural, e ela busca enriquecer essa fase, que é extremamente interessante, traz comentários a respeito disso, para conscientizar esse professor, né, de que o seu aluno ele precisa ser orientado, precisa ser formado dentro de todos os aspectos da palavra de Deus, e como diz lá no Salmo 119, no verso 10, né, como poderá purificar o jovem seu caminho? Observando, Senhor, Observando a sua E o palavra, né? título Segundo a também, né, palavra. Nereide? Isso, Conhecendo o caráter de Deus. Então, quando nós extremamente importante. conhecemos o caráter de Deus, ele passa a moldar o nosso caráter. Isso é Isso, é muito verdade. importante, que esses pré-adolescentes eles estão começando a construir o seu caráter, se constituir como pessoa na sociedade, que eles Isso, conheçam o caráter de Deus e tenham as características de Deus refletidas em seu caráter. exatamente, muito né? bom. Porque, sim, caminhando na escola, né? A escola ela apresenta vários aspectos, né, de conhecimento. E se o aluno não estiver bem preparado nessa fase, que é uma fase extremamente importante, de mudanças importantes na vida do adolescente, é a fase onde ele está se desconstruindo a infância para construir, né, uma nova personalidade, se reafirmando como pessoa, ele precisa, de fato, né, compreender, saber, conhecer esse caráter de Deus assim, bem de pertinho, para que ele seja reconstruído da melhor forma, né, e absorvendo, né, como você disse, Gil, refletindo na sua pessoa
os aspectos do caráter de Deus. Eu já estava aqui folheando, viu, Eleide, Giliane? Sim. A lição, ela está bem estruturada. O professor, ele tem vários subsídios, né? Tem um espaço pedagógico, os objetivos da lição, saberes escolares, que eu gostei muito dessa flor, né? Que traz aqui os vários objetivos da lição. Material didático, tem sugestões de atividades, né? Além do conteúdo que está bem planejado, bem dividido, os tópicos, né? Tem o refletindo as questões, não é, que podem ser feitas ao aluno. Tem o auxílio teológico, o glossário, a sala do professor e o Saiba Mais. Então, assim, é uma revista que realmente é um plano de aula para o professor, né? Então, é preciso realmente gastar tempo, e a dica da gente é que o professor ele passa a semana toda estudando, lendo, né, tendo como referência a lição, mas pegando as referências bíblicas, consultando na Bíblia e tendo também material de apoio, né, para estar estudando. E o tema dessa primeira lição, né, é quem é Deus, né? É o tema inicial dessa primeira lição, né? E esse tema, ele é muito importante para a constituição do cristão. Saber quem é Deus. Quem é Deus, né? Para nós que estamos já estudando com bastante frequência, nós poderíamos aqui citar várias características de Deus. Né? Quem é esse ser? Ele é eterno, ele é poderoso, ele é imaterial, ele está além do tempo, da matéria, né? Mas o seu aluno, né, o nosso aluno com 11, 12 anos de idade, ele ainda não consegue raciocinar complexamente sobre isso. E aí a gente trouxe a diquinha pedagógica, né, para ele estar aqui. Eu até trouxe, né, aqui visualmente para o professor conseguir visualizar aqui, né, com o versículo-chave, né, dentro da nuvenzinha, o versículo de memorização da lição, Jeremias, está em Jeremias 10:6, né? 10:6. O Ó Senhor... Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. E aí a dica é essa chuva de ideias. O aluno vai dizer o que é que ele pensa, quem é Deus, e ele vai trazer características aqui. Você vai pedir, né, que o aluno traga características, e ele vai dizer: Deus é bom, Deus é eterno, Deus é poderoso. E é bom que o professor ele consiga também, né, lá identificar dentro da palavra de Deus aquela palavrinha que o aluno está dizendo. Se ele é bom, onde é que está escrito? Se ele é poderoso, onde é que está escrito? Né? Mas em Apocalipse 1:8 diz que ele é todo poderoso. No Salmo 90, no verso 2, diz que ele é eterno. E o professor precisa estar preparado também para essas palavrinhas-chave que o aluno vai trazer para a sua dinâmica, né? Como é que o professor faz esse cartaz? Eu estou curioso em saber. A gente trouxe lá, está lá no slide, mostra aí no slide. Está lá no slide. Esse da você nuvem, vai ver lá. Começando a aula? É o da nuvem, isso, Tá começando aqui, a aula. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Jeremias 10:6. E ele pode fazer em cartolina. Cartolina, 50 centavos uma cartolina, ele vai precisar de 2, vai gastar R$1. Canetinha piloto, ou então um lápis grafite, ou uma caneta, desenha lá a nuvem, coloca o versículo, faz as gotinhas. E está pronto o cartaz. É muito fácil de fazer, o molde está vai ser enviado, né, junto com o podcast para os professores, os moldes e toda a forma de desenvolver a dinâmica. É muito importante essa dinâmica, porque ela é feita antes do professor ele expor o que está escrito na lição. Então, vai trabalhar primeiro o que o aluno pensa
que ele está pensando sobre Deus. Então, ele vai registrar e depois a gente vai justamente estudar sobre o que a lição está trazendo sobre Deus. Então, quando a gente Estimular, olha... né? Isso, exatamente. Quando a gente olha aqui os objetivos, né, que estão traçados para essa lição, nós temos destacar que a existência de Deus pode ser comprovada. Então, nós vemos que pela ciência acontece que muitos argumentos surgirem para refutar essa existência de Deus. Então, é importante também que, cientificamente, o professor esteja preparado para certificar, falar com firmeza que Deus de fato existe. Então, existem argumentos que nós podemos buscar cientificamente para provar a existência de Deus. E nós trouxemos aqui a sugestão de um vídeo que está no YouTube. O irmão Matheus pode voltar um pouquinho aí nos slides, que justamente ele fala sobre um desses argumentos, que é o argumento cosmológico. Que esse argumento, a sua premissa é de que tudo que vem a existir tem uma causa. Então, se o universo ele veio a existir, houve uma causa que fez com que esse universo viesse a existir. E essa causa, ela precisa ser imaterial, atemporal, eterna, poderosa, pessoal. Então, que pessoa tem esses atributos? O nosso Deus que criou o universo. Então, nós vamos deixar aqui essa sugestão desse vídeo que você pode estar utilizando como subsídio para sua aula e para seu conhecimento pessoal. Outros objetivos são mostrar que Giliane, Deus é um... Sim, pode irmã falar. Giliane, eu andei assistindo o vídeo e é muito bom esse vídeo, né? Porque ele traz uma explicação, né, científica sobre a existência de Deus, né? Ou seja, muitas vezes aquelas pessoas que não creem em Deus, não é? Elas querem realmente provar, não é, de forma argumentativa, né, essa negação. E esse vídeo é muito bom porque ele mostra, não é, essa existência de Deus e esse poder, não é, de que tudo existe, né, o universo existe porque foi o Senhor quem fez, né? Isso Verdade. tem uma lógica interna, né? Inclusive, Gil, muito obrigada, porque eu já compartilhei esse vídeo. Eu não tinha visto ainda, já compartilhei para algumas pessoas, né, especiais para mim, mas que têm uma certa dificuldade, né, em De crer compreender, né? nesse Deus Que bom. poderoso, nesse Deus maravilhoso, eterno, justo, né, que nós temos. E agora, uma curiosidade, assim, esse vídeo ele é interessante ser colocado para os adolescentes assistirem? Você acha que pode ser feito? Não, eu acredito que esse vídeo ele seja mais um subsídio para o professor. Então, o professor pode trazer aspectos desse vídeo na sua aula, mas não Perfeito. diretamente expor o vídeo aos alunos, porque pode ser que, de alguma forma, eles não compreendam, Sim, é verdade. pela questão do Mas estágio do desenvolvimento mesmo. é verdade. Mas aí nós vamos trabalhar na lição sobre a existência de Deus, né? Será que é possível, né? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso. Eu achei interessante um versículo aqui que vem como um dos objetivos específicos da lição, que diz aqui que a existência de Deus é manifesta nas coisas que foram criadas. Está lá em Romanos 1:20, né, que diz assim, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Eu até compartilhei esse versículo nas minhas redes sociais, porque assim, tá, é de fato uma palavra perfeita, né, que demonstra claramente, né, que Deus ele de fato se revela e se manifesta em todas as coisas, porque tudo no mundo é extremamente complexo. E só um ser poderoso, né, como o Deus judaico-cristão, né, o nosso Deus, só ele poderia criar coisas
tão complexas e tão maravilhosas como as que nós temos no mundo, começando pelas menores até a nossa existência, né? Que foi a última parte da criação. Ele já estava prático. Verdade, Marlene. E é importante que o professor, ele, ao frisar essa questão do Deus que é revelado pela criação, é importante frisar uma questão de que nós cremos que Deus ele criou o mundo, mas existe um outro tipo de criação que acredita que o universo é o próprio Deus. Então, nós não cremos dessa forma. Nós vemos Deus através da criação, mas nós não cremos que Deus é a criação. Então, existe essa teoria, né, do panteísmo, que traz esse aspecto como se Deus fosse a própria criação. Mas nós não vemos assim, não é? Em Gênesis, nós vemos que Deus ele é o criador de todas as coisas. Gênesis 1, 27 e 28. Isso é importante ser explicado aos alunos, né? E deixar bem claro isso, porque existe realmente algumas doutrinas aí por aí que ensinam que Deus está em tudo, está numa flor, está no sol, né? Ele criou o sol, ele criou a flor, ele criou a natureza, né? Ele não é a natureza, né? Que aí há essa confusão realmente. É importante deixar assim, claro para o aluno. Nós vemos o tempo todo esse movimento, né? Porque Deus ele é constante e eterno, ele está o tempo todo agindo, impulsionando, né, a nossa vida, as causas. Ele é a causa, ele impulsiona a causa, mas a causa ela não pode ser por si só, ela tem que existir, tem que ter uma força além. O impulso é a força. E se a causa não se explica, né, quem é que pode explicar como é que as coisas acontecem se não tem um poder que impulsione, se não há se não há se a causa ela está dentro do universo, ela é o universo, como é que ela se impulsiona automaticamente? Não. Então, por isso que nós acreditamos, entendemos que Deus ele é extra à causa, ele já existia antes da causa, é ele quem impulsiona a causa e é ele quem continua, né, eternamente nesse processo, guardando toda a criação. Porque se um único movimento da Lua fora do seu eixo, né, ou da Terra, ou do Sol, nós não existiria, era impossível viver na Terra, né? Seria impossível viver na Terra. E aí ele cuida, ele cria, ele cuida e ele preserva, né, toda a sua criação em todo o tempo. Verdade, mãe. E aí, por isso, o segundo tópico, né? Deus é um ser real e pessoal. Então, Deus ele não é apenas o criador de todas as coisas, não é? Ele não apenas criou, ele não apenas é a causa primeira, não é? Ele não apenas nos criou e nos deixou para vivermos como nós bem entendermos, não. Ele deseja estar perto de nós. Ele é um ser pessoal, então ele tem as suas próprias características. E nós vamos ver que Deus ele nos fez, em alguma maneira, semelhante a ele, mas também existem características que são apenas dele, né? Então, a lição ela vai trazer isso. Ela vai trazer a diferença entre o ser humano dos demais animais e também vai trazer a diferença entre nós e Deus. E Deus. Então, exatamente. Então, Deus, ele nos fez, ele tem identidade própria, ele traz aqui na lição, capacidade de pensar, sentimento, personalidade. Então, o nosso Deus, ele é dessa forma, mas também nos criou, cada um com sua personalidade, com seu jeito, mas existe também as características que só ele tem, né? Por exemplo, a onipresença e a onipotência. E a onisciência. Isso, e a onisciência. É importante fazer essa reflexão com os alunos, né? Sobre essa palavra caráter, né? Que vai estar presente
em todas as lições, mas nessa lição inicial, seria muito importante fazer essa tempestade de ideias com eles, né, perguntando o que vocês acham que é um caráter, o que é caráter para vocês, né? Caráter tem a ver com personalidade, com pessoa, com identidade, não é? Com, é, com o pensar e o agir de uma determinada pessoa, não é? Então, esse perguntar faz com que o aluno ele pense sobre, né? E assim Estimular. como isso, motivar esse pensamento e pensar a palavra, né? Então, Isso. eles pensando sobre esse conceito, eles vão chegar à conclusão de que quem é que tem caráter, né? Já que nós estamos falando de Deus, né? Deus, o caráter de Deus. Então, quando se fala de caráter, se fala realmente de uma característica, né? De uma pessoa, né? Então, uma energia não tem caráter, né? Quem É tem verdade. caráter é uma pessoa. E essa Bem pessoa, inventado, Gil. isso mesmo. E essa pessoa, ela traz o quê? Característica, como o Gil falou, personalidade, qualidades, né? Que Deus, Isso. ele vem revelando a todos nós a partir da sua criação. É verdade. Aqui em Isaías 45:18, diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, ele é um Deus que fala, né? Ele é um ser que fala, ele é um ser que faz, que cria, que dá ordem. Então, é uma pessoa. É uma pessoa, ele tem vontade própria, né? Ele tem iniciativa, ele tem a força de fazer, e aí uma energia não tem isso, né? O universo, sendo Deus, não poderia criar a si próprio, né? Alguém teria que fazê-lo. E aí o nosso Deus foi lá e fez. Não sabemos como exatamente, né? Mas nós sabemos de uma coisa: ele criou pela sua palavra, né? E aí a gente sabe, a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, se Deus cria um universo complexo, maravilhoso, extremamente organizado, né? Cheio de animais e criaturas maravilhosas, com características que são extremamente assustadoras, né, em alguns aspectos, e também que enche a nossa mente de curiosidade, né, acerca dos animais. A gente se sente bem, a gente se sente feliz, observando os animais, a criação. Eu mesma, Zé e Gil, assim, quando eu comecei a criar animais, né, e cuidar de plantas, porque acho que com o tempo a gente vai aprendendo essas coisas, cuidar de animais e de plantas. Eu aprendi muitas coisas acerca da criação. É muito interessante você plantar, né, uma semente, observá-la, cuidar dela até que ela comece a florescer, que ela comece a crescer, né, germinar. Começa lá a germinar, criar os primeiros galinhos, depois as primeiras folhas e as flores, e se for de frutificar, também dar os seus frutos. É muito interessante observar essa criação, a complexidade de todo esse processo. Mas só alguém realmente poderoso, extremamente poderoso, só alguém que tem, de fato, vontade e muita criatividade, que são características de uma pessoa, né, poderia fazer tal coisa semelhante. Isso. Amém? Aí surge realmente uma pergunta, né? Por que conhecer o caráter dessa pessoa, né? Por que que a gente deve encaminhar os alunos, né, a querer conhecer esse caráter, conhecer esta pessoa, não é? Então, a lição ela fala de que é preciso conhecer a Deus para saber o que agrada ou não agrada a Ele, né? E aí é muito importante fazer também o exercício com eles em
em saber se eles conhecem, né, as pessoas que estão ao redor deles e se eles sabem o que agrada ou não a essas pessoas, né? Então, pelo convívio que a gente tem com os nossos familiares, com os amigos, com os nossos irmãos mesmo da igreja, a gente sabe o que é que agrada uma pessoa ou não, né? É Pela verdade. sua, pela sua personalidade. Então, é uma das características realmente é, é, da pessoa, né? É de mostrar realmente agrado ou não a determinadas ações, né? E a gente sabe que uma coisa que Deus abomina é o pecado, né? Isso é verdade. Para isso, nós precisamos nos relacionar com ele, Uhum. para saber o que é que nos conduz a sermos mais parecidos com ele e rejeitar cada vez mais o pecado. Exatamente. Deus, ele estabeleceu esse relacionamento com a sua criação. Então, a palavra de Deus nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Maravilha. ele deseja estar perto de nós, ele deseja ter esse contato conosco. Então, o Senhor, ele não é apenas o Criador e a causa primeira. Ele quer ter um contato conosco, ele quer ter intimidade conosco. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Então, o Amém. Senhor, ele é esse Deus que ele quer estar perto de nós, ele quer nos ouvir, ele enviou o seu Filho por amor a nós. E é Verdade. importante que nós é, venhamos a falar sobre isso na nossa aula, venhamos a transmitir isso para os nossos alunos, que Deus, ele realmente quer ter um relacionamento conosco. É um E grande pode, sacrifício, né, Gil? Então, um É, grande sacrifício precisa ser reconhecido de fato, precisamos estimular o nosso aluno a se relacionar com Deus mesmo, buscar mais a sua presença, ler mais a sua palavra, ter momentos de qualidade com Deus. Né? Buscar aí no exercício do dia a dia, né? Até conduzi-los a essa prática, né? Com o incentivo de uma leitura diária, os grupos de WhatsApp estão aí para isso, né? A gente vai incentivando a leitura diária para que eles sejam estimulados a estarem mais na presença do Senhor, buscarem mais a sua face, para que esse crescimento, de fato, espiritual, como está registrado lá no Salmo 119, né, no verso 9, para que de fato ele aconteça, para que de fato esse jovem que vai se desenvolvendo nesse momento, ele consiga, de fato, purificar o seu caminho. E aí, para esse momento da lição, né, eu aqui também preparei, que também está vai junto com o podcast, eu fiz a ampliação dos exercícios práticos que a lição traz, né? Essa lição é maravilhosa, ela tem os exercícios práticos, né, Zé? Aí do conteúdo, né? Nós temos aqui uma tem algumas marcação, né? perguntas, Verdadeiro né? é você marcar verdadeiro ou falso, tem algumas opções, e tem também um texto para completar com as palavras corretas. Então, texto lá, um versículo da Bíblia. Então, que essa aula tem tudo para ser enriquecedora, demais. Verdade, irmã Helena. Meu Mateus está mudo. É, você ficou sem microfone, Matheus. sim, eu Está estava sem microfone. falando que essa dica é muito boa, essa dica que você deu agora, prática, né? Porque realmente tem que envolver os pré-adolescentes nessas atividades práticas, né? Para eles compreenderem os conceitos, né? Isso. É porque a revista é muito rica. Ela veio com algumas atividades, assim, com atividades assim, que são bacanas e que são interessantes para serem aplicadas diretamente na aula, sem muito esforço, sem coisas assim, mirabolantes, não. É bem prática, bem objetiva, e você consegue avaliar e identificar o aprendizado do aluno, né, com toda certeza. E aí, passando agora para
a conclusão, né, Zé? Qual é a sua dica pedagógica? Pois é, eu pensando aqui nessa grandeza que é essa lição, não é? Os alunos eles poderiam fazer um painel, né, com imagens, não é? Que eles poderiam trazer de casa, ou o professor já preparar essas imagens que refletem a grandeza de Deus, né? Seria um painel mostrando quem é Deus a partir dessa sua glória que se manifesta para nós a partir dessa natureza. Então, eles podem estar trazendo, não é, imagens dos mares, do universo, não é, As dos animais florestas, da natureza, das florestas, né? isso. E As está montanhas, fazendo tá? e montando esse painel. Agora, eles não vão montar de uma forma assim, só colando essas figuras, mas eles vão, tipo um seminário, né, onde ele vai lá para comunicar para a turma, né, dos pré-adolescentes, cada aluno vai com a imagem e vai dizendo, né, o que aquele ambiente, aquela imagem, né, aquela figura reflete a existência de Deus, né? Prova a existência de Deus, né? Se for, por exemplo, os oceanos, essa imensidão que é o oceano e o limite que Deus coloca na praia, né? Ou seja, nenhum homem tem, não é, capacidade de fazer aquilo ali, né? Dizer que as águas vão até esse limite e volte, né? Por mais que a gente tenha essa ideia de conter as águas, mas esse poder de conter os oceanos só Deus pode fazer, né? É verdade, Então, é verdade. eles Glória a Ele. irem montando esse quadro, e à medida que for montando esses quadros com as figuras, vão tendo a ideia da grandeza de Deus, né? De quem é Deus, porque nós conhecemos Deus pela sua glória, pela sua grandeza, pelos seus feitos, né? Isso é muito É verdade. importante. Verdade. E aí também o professor passa a conhecer um pouco mais do seu aluno, né? De como é que ele reconhece o Senhor. É uma forma também do professor conseguir identificar como é que ela pode alcançar esse aluno com mais profundidade, né? Com mais clareza. Achei bacana demais essa dica do painel, né, de figuras. Você vai montar lá um quebra-cabeça com as coisas maravilhosas que o Senhor fez e Um ainda vai se cenário. revelar, ainda vai se revelar como a sua fé, revelar a sua fé, como você crê, como você vê, como você enxerga a importância daquilo, né? Eu acho belíssimas as montanhas. Eu acho lindo a área de montanhas, de montes. Você vê De lá do alto, assim, você conseguir, né, enxergar coisas tão longe, está lá no alto do monte. Eu fiz uma viagem recente a Martins, e lá do lado de cima do monte, a gente conseguia ver tudo que estava ao redor, né, alcançar, e era belíssimo, muitas árvores, muitos animais, o céu maravilhoso. E uma coisa que eu achei interessante é o orvalho que cai até durante o dia. Né? Então, assim, coisas que só o Senhor poderia fazer. Quem é que poderia fazer uma coisa tão grande? Você, Gil, É como é que você. Onde é que você enxerga Deus? uma obra de arte. É uma Eu obra de enxergo Deus arte. demais, viu? É um Eu cenário enxergo É, Deus maravilhoso. demais, você coisa falou das linda. montanhas, mas e o nascer do sol, o pôr do sol, né? O Ah, pôr do Coisa mais sol linda é do lindo mundo. demais. é lindo. O Isso. entardecer, é O tudo lindo, é tudo lindo. entardecer é um milagre. O Só momento Deus do mesmo poderia crepúsculo. fazer, né? Ah, E aí, estamos É chegando ao verdade. final do nosso episódio, né? É uma pena, né? Porque são poucos minutos, mas nós temos mais, né? Temos o episódio 2 que vai trazer o tema Deus e a Criação. Já começamos a falar sobre isso, né? Que Deus se manifesta a partir da sua criação, é a lição 2. É o tema do nosso próximo episódio. amém, Gostei. amém. Estamos preparados. Pois é. Então, A abraços. ansiedade. Mas Abraços, está tudo certo. abraços. Abraço, tchau. Tchau e até Ah, o paz do próximo Senhor. podcast Pré-Adolescentes. Um Amém, amém. abraço.